Olá, caros alunos. Conforme então prometido na nossa aula passada, eu vim aqui com essa aula extra para falar sobre consórcios imobiliários. Além disso, eu quero convidá-los a vocês assistirem o nosso estudo de caso, que no estudo de caso eu fiz uma análise comparativa se valeria mais a pena nós para adquirir um imóvel fazer isso através de um consórcio ou fazer isso através de um financiamento bancário. Então, assistam o nosso estudo de caso. Mas vamos então aqui falar um pouco sobre consórcio. Nós sabemos que para poder investir em imóveis, nós podemos fazer de alguma forma utilizando ou capital próprio ou capital de terceiros. Quando nós não temos todos os recursos próprios para estar adquirindo um bem de alto valor agregado, como é no caso do imóvel, as alternativas que nós temos dentro do nosso mercado financeiro brasileiro é irmos ou para um financiamento no qual nós pagamos taxa de juros, são cobrados juros e é dentro de um sistema de juros compostos que podemos fazer isso ou através de um sistema de amortização saque ou através de um sistema de amortização price, no qual as parcelas são constantes, e no saque, no qual as parcelas são decrescentes. E podemos fazer de outra forma através de um consórcio imobiliário, cuja principal diferença dos financiamentos é que, neste caso do consórcio, nós não pagamos taxa de juros, não incide taxas de juros sobre o valor das parcelas. Então, nós conseguimos fugir do sistema de capitalização de juros compostos, o que é muito importante, é a sua principal vantagem em relação aos financiamentos. O que então é cobrado nos consórcios? Uma taxa de administração. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender como que é formado a parcela do consórcio, e vocês vão ver que é bem diferente da forma como é calculado as parcelas dos financiamentos imobiliários. Como principal desvantagem ou risco é a demora da contemplação desse consórcio ou da carta de crédito, né? E aí isso ainda piora quando a gente leva em consideração que o indivíduo pode estar morando de aluguel, e aí sim o valor do aluguel nós temos que levar em consideração nas nossas análises comparativas, porque ele vai se inserir como se fosse um custo a mais por eu não estar fazendo um financiamento imobiliário, e que através dele eu poderia já estar comprando o imóvel no momento presente. O consórcio ele vai nos dar a possibilidade de comprar um imóvel no momento futuro. E aí a demora da contemplação é um risco que quem faz consórcio imobiliário vai correr, e ele tem que saber que isso pode acontecer na vida dele, tá? É, passando aqui o nosso para o outro slide, aqui, vamos lá, voltar, passei muito rápido. Vamos lá. Então, o- como que funciona então o consórcio imobiliário? Uma das características que minimiza aquela desvantagem inicial de demora da contemplação é que há a possibilidade do exercício de lances, né? Então, o que que representa os lances, né? Os consorciados, eles podem ofertar lances até 25% do valor do crédito. Então, se você pegou 100 mil, a sua carta de crédito tem um valor de 100 mil reais, você pode dar um lance para de repente você ser o contemplado da vez, né? De 25% desse valor, ou seja, 25 mil reais. Esses lances, quando ganha quem tiver e der o lance maior, ou seja,
Aí você tem quase que uma disputa de leilão mesmo, é isso mesmo, essa que é a ideia. Então, se você tem a intenção, né, de não querer correr o risco de ficar até ficar até o final para poder ser contemplado, né, correr o risco, né, sorteio da contemplação, você pode dar os lances e esses lances é limitado até o teto de 25% do valor do crédito. Quem der mais, né, acaba, quem der um lance maior vai ser a pessoa que vai estar conseguindo então contemplar a carta de crédito mais rápida, é como se você estivesse comprando o teu sorteio, olha só. E também existe a possibilidade de você poder utilizar o seu FGTS para poder estar realizando esses lances, mas é importante que seja observado as regras, as normas do sistema financeiro habitacional. A carta de crédito, ela pode também ser utilizada para várias coisas, né? Então, quando você faz um financiamento de um consórcio imobiliário, você está fazendo um consórcio de uma carta de crédito, que é diferente do financiamento, porque o financiamento ele já tem que ter um direcionamento, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter já o imóvel que você vai adquirir através daquela carta de crédito ou o imóvel que você vai construir através daquela carta de crédito não, daquele financiamento. Agora, o consórcio, ele te dá uma maior flexibilidade para você poder utilizar essa carta de crédito para outros objetivos. Quais são? Você pode usar, então, para aquisição de um imóvel novo ou usado, você pode utilizá-lo para reforma, para construção em terrenos de sua propriedade ou até mesmo para quitação de um financiamento em nome, no nome do próprio consorciado. Então, o funcionamento do consórcio, essa carta de crédito, uma das vantagens em relação aos financiamentos, além de não pagar uma taxa de juros, além de você só pagar uma taxa administrativa, que daí entra dentro de um regime de juros simples, você pode ainda dar lance e também você não tem, você tem uma maior flexibilidade na usabilidade do recurso que você foi contemplado. Como que são formadas então as prestações do consórcio, né? Primeiramente, as prestações elas são mensais, não está embutido dentro dessas prestações o valor do juro, mas como que ela é formada, né? Ela vai ter o valor total do crédito contratado dividido pelo número de parcelas, né, o período de tempo no qual você vai querer estar pagando essas parcelas, então, como se fosse o valor presente, sem acréscimo de taxas, né? Você vai acrescentar uma taxa de administração e um fundo de reserva. Então, para que a gente possa montar, né, o valor das prestações, então o que que nós vamos ter? Três itens. O fundo comum, que é o valor da cota, que é isso que eu falei, o valor da cota ou o valor do crédito dividido pelo número de parcelas ou os meses de duração do consórcio. Então, peguei 100 mil e eu vou pagar em 150 meses. Vai ser 100 mil dividido por 150. Um fundo de reserva, que é uma taxa mensal que vai ser pago por todos os consorciados para acumular uma reserva financeira para que não ocorra inadimplências nesse consórcio. Vai ser uma taxa sobre o valor do crédito e a taxa de administração, que vai ser a remuneração da seguradora, que vai estar administrando os recursos financeiros desse fundo que está sendo montado para operacionalizar, então, esse consórcio, essa carta de crédito. Vamos então para um exemplo, né? Para fazer o cálculo das parcelas e do preço final a ser pago pelo consórcio, vamos utilizar o seguinte exemplo. Vamos supor que a carta de crédito é R$ 200.000 e que essa carta de crédito ali dentro do consórcio, né, ela vai ser paga em
120 meses. Então, R$ 200.000 que vai ser pago num período de 120 meses. O fundo comum tem uma taxa de 0,83% ao mês e o fundo de reserva é 5% para o período total do consórcio, ou se eu quiser transformar isso numa taxa mensal, vai ser em torno de 0,04% ao mês. Além disso, a corretora que organizou aqui esse consórcio, né, ele vai cobrar uma taxa de administração de 16% do valor total, que dá uma taxa mensal de 0,1333. Nesse sentido, tendo isso, agora é só a gente fazer os cálculos, né? Então, a prestação vai ser a soma do fundo comum, o fundo de reserva, mais a taxa administrativa. O valor da minha carta de crédito é R$ 200.000, vezes a taxa de 0,83% aqui em valores unitários, ou seja, sempre vou dividir a taxa percentual por 100 para a gente poder estar trabalhando com valores unitários. Então, 0,0083 vezes 200, só de fundo comum eu vou ter que pagar R$ 1.660 por mês. Se eu acrescentar, né, agora, o segundo elemento que compõe as prestações, que é o fundo de reserva, vamos voltar ali, ó, fundo de reserva, 0,04% ao mês. Isso dividido por 100 vai me dar um valor unitário de 0,0004 vezes os 200.000, que é o valor da minha carta de crédito, vai ser igual a R$ 80 mensais. A taxa administrativa, voltando lá, ó, é 0,1333% ao mês. Isso aqui dividido por 100 vai dar 0,001333 multiplicado pelos 200.000, vai me dar R$ 266,60 por mês. Então, qual que vai ser o valor da prestação mensal? E aqui eu não estou levando em consideração uma indexação de acordo com a inflação, que sempre é colocada, né? Mas a prestação, o valor presente das prestações mensais vai ser o fundo comum, 1.660, o fundo de reserva, R$ 80, e mais R$ 266 da taxa administrativa. Uma carta de crédito para ser de 200.000 para ser paga em 120 meses vai me dar uma prestação mensal de 206.060. Se eu colocar aqui, ó, valor final, ou seja, no final, o quanto que eu estou pagando por essa carta de crédito? 240.792, que é o valor das prestações, vezes 120 meses. Se eu quiser saber o montante de custos, né, que eu estou pagando para o consórcio, né, para a administradora do consórcio, então vai ser o quanto eu paguei menos o quanto eu recebi. E eu vou ter o valor, e aí aqui está errado, né? Não de 240.000, eu vou ter o valor de R$ 40.792. E isso daqui sem levar, logicamente, em consideração o valor das atualizações pela taxa de inflação, porque 120 meses, toda administradora de consórcio vai embutir no valor das parcelas uma correção de acordo com um determinado índice de inflação. Agora vamos por uma segunda simulação. Vamos supor agora que você não tem o seu próprio imóvel e vamos supor que você vai ser contemplado só após 120 meses, que você teve azar, não deu lance e que você vai ser contemplado lá no último mês do consórcio, né? Então, se admitirmos que o consorciado só receberá sua carta de crédito ao final de 120 meses e que ele mora de aluguel pagando R$ 1.000 por mês, como que sairia o custo final desse consórcio? Então, nesse caso, eu já montei a prestação, já sei que eu vou ter que pagar no final 240.000 para poder ter R$ 200.000, mas agora eu vou
incluir o valor do aluguel que eu estou pagando. Porque se eu contratasse um financiamento, eu já poderia sair do aluguel de forma imediata. Agora, se eu quero correr o risco do consórcio, e vamos admitir a pior hipótese, que é você ser contemplado no final da carta de crédito, e eu moro de aluguel, eu tenho que considerar dentro das minhas análises o valor que eu estou pagando de aluguel como custo. Então, nesse caso, eu vou acrescentar qual que vai ser, se eu peguei 200 mil reais, mas qual que vai ser o valor total, né? Então, eu vou acrescentar os 240 mil, 120 mil reais. Então, na verdade, eu vou estar gastando 360.792 reais, né? 360.792, deduzindo os 200 mil, que é o valor da minha carta de crédito, eu vou ter o custo total dessa minha operação, que vai ser 160.792, que está incluso os 120 mil que eu vou ter que pagar de aluguel, mais os 40 mil que eu vou ter que pagar de taxas administrativas e fundo de reserva para a administradora do consórcio. Então, olha só como o custo aumentou. Isso nos leva a saber que nós temos que fazer essas simulações quando nós queremos comprar um imóvel através de consórcio, porque além disso, será que 120 meses depois, aquele imóvel que eu estava de olho continua com o mesmo preço? Pode ser que esse imóvel tenha se valorizado nesse período de 120 meses e daí o analista ele tem que estar atento às previsões, às tendências do mercado, saber qual é a média de valorização naquela região, igual a pesquisa que eu passei para vocês, para poder também incluir isso na análise, porque 200 mil reais eu compro um imóvel hoje, aqui 120 meses, se esse mesmo imóvel que eu queira adquirir sofreu valorização, eu com 200 mil eu não consigo mais comprar aquele imóvel. Então, esse também é um outro risco que tem que ser levado em consideração quando a gente faz as simulações do que vale mais a pena, consórcio ou financiamento, que a gente tem que levar mais do que os custos, né, na hora de tomar uma decisão. E no caso de quem mora de aluguel, tem que calcular o valor do aluguel e acrescentar aqui no custo total, sim. Então, o que que é importante nós refletirmos? Inserir nas análises no cálculo das parcelas a correção monetária, levar em consideração que aquele imóvel que nós queremos adquirir ou o tipo de imóvel que queremos adquirir vai sofrer valorização ao longo do tempo e se nós temos um custo extra que seria o pagamento de aluguéis para a gente poder então fazer uma análise comparativa se vale mais a pena pegar aluguel, fazer um consórcio ou fazer um financiamento. E mais uma vez, quero convidá-los a assistir o estudo de caso que vai tratar exatamente dessa análise comparativa. Obrigado a todos, né? E até mais.